Esta é uma sessão que, de facto, cada vez começa a ter uma importância, ou a área da mobilidade é uma área que começa a ter bastantes preocupações, por um lado, dos vários stakeholders relacionados com esta área da mobilidade, não só porque alguns dados estatísticos que podem ser encontrados até 2050, nós teremos cerca de 70% da população mundial vai estar concentrada nas cidades e, portanto, temos aqui um problema de concentração de população humana e como é que se faz essa mobilidade. Que neste momento temos cerca de 1.000 milhões de carros a circular em todo o mundo e, portanto, há aqui uma preocupação não só ambiental, mas a própria mobilidade, como é que ela se vai fazer no futuro próximo. E também alguns dados interessantes que nos dizem que cerca de 65 a 70 horas anuais cada parisiense despende do seu tempo no tráfego. E também, por exemplo, em Los Angeles, cerca de 100 horas, o que é qualquer coisa de extraordinário. E porque também temos vários conceitos que estão neste momento em uso e que estão a levantar-se, que é, nomeadamente, a questão da visão zero, porque, de facto, nós detectamos que cerca de 3 milhões de mortes são causadas todos os anos por acidentes em carros, portanto, na circulação. Mas também temos alguns dados interessantes, nomeadamente o Japão, neste momento, está já em testes bastante avançados para que, em 2020, durante os Jogos Olímpicos, já possam haver os chamados robotáxi e que as pessoas possam circular dentro de Tóquio para a cidade dos Jogos Olímpicos sem condutor. Portanto, isso já é promissor. Dentro de 2 anos nós podemos ter alguns exemplos onde isso vai acontecer. E também porque temos que pensar que o espaço dentro do automóvel é considerado o terceiro espaço. O primeiro será certamente a habitação, as nossas casas. O segundo, o trabalho, mas despendemos muito tempo dentro de um automóvel. E por isso, e não me alongando muito mais, só para realçar um bocadinho a importância desta temática, nós temos, no meu entender, alguns players importantes a nível nacional, como seja a Bosch, a Novares e o CEIA, que têm trabalhado nesta temática da mobilidade, e também porque temos em ação um dos maiores projetos em copromoção entre uma universidade e uma empresa que tem desenvolvido vários projetos nos últimos anos relacionados com esta área em Portugal. E por isso, só por isso, eu acho que é muito interessante nós ouvir, ou vai ser muito interessante ouvir estas 3 entidades a falar sobre o assunto. Aqui temos a Bosch, Pedro Bernardo, que irá fazer a primeira apresentação, depois o Bruno Machado da Novares e a Helena Silva do CEIA. Portanto, eu iria pedir ao Pedro Bernardo que fizesse a sua primeira intervenção. O Pedro Bernardo é licenciado, mas pré-Bolonha, em Engenharia Mecânica, portanto, da Universidade do Minho, mas que tem um percurso muito interessante dentro da área industrial, não só da Bosch. Começou por ser um dos pioneiros na área da prototipagem e moldação por injeção no início da sua carreira. E neste momento é, digamos, um gestor sénior do desenvolvimento de produto na área do infotainment na Bosch. Portanto, Pedro. Boa tarde a todos. Futuro de mobilidade. Eu venho aqui só de mostrar um pouco o que a Bosch prevê que a mobilidade nos traz em termos de challenges e desafios, os desafios do futuro de mobilidade. E para isto eu tenho uma pequena agenda que falar um pouco sobre o Grupo Bosch, também para situar um pouco aqui a audiência aqui com o Grupo Bosch, falar um pouco sobre a mobilidade e o futuro de mobilidade, em que depois eu vou falar sobre 3 pilares principais de mobilidade, que é o Electrified Mobility, por isso a mobilidade eletrificada, a mobilidade conectada, Connected Mobility,
Mobilidade Automated, que é mais na parte da condução autónoma. O Third Living Space, que é precisamente a transformação do nosso habitáculo do carro. E também tocar no ponto da inovação. Começando pelo Grupo Bosch. O Grupo Bosch é uma empresa que não se encontra em bolsa, por isso faz parte de uma fundação. Cerca de 92% das ações da Bosch fazem parte da fundação do Robert Bosch Stiftung, que foi uma fundação formada em 1964 e tem cerca de 800 projetos na área do domínio, digamos, de ajuda de interesse público, tais como a educação, a investigação e ciência, relações internacionais, a saúde e a sociedade. Prova disto foi um hospital que foi inaugurado em 1940 pelo próprio Robert Bosch, em Stuttgart, o Hospital Robert Bosch. Okay. Agora, a Bosch com números, que fala-se muito em números. A Bosch tem cerca de 440 subsidiários em 60 países. Cerca, em termos de vendas, ou pelo menos de lucros, obteve 78,1 bilhão de euros em 2017, dos quais 1,5 bilhão gerados aqui em Portugal. Não sei como isto às vezes funciona, às vezes... Okay. Em termos de associados, 402 mil associados a nível mundial, dos quais 5.500 em Portugal. E aqui um bocado de suspense, mas... Ok. Em termos de desenvolvimento, investigamos cerca de 64 mil associados e temos 560 aqui em Portugal. 7,3 bilhões de euros são gastos anualmente em investigação e desenvolvimento e temos 125 polos de engenharia, das quais 3 em Portugal. O EBIT de 2017, 4,9 bilhão de euros. Por isso, números interessantes, contudo, esses são os 4 setores da Bosch. Estamos aqui a falar de Mobility Solutions, onde a Bosch Car Multimedia de Braga se encontra. É, de facto, uma das maiores setores da Bosch. Industrial Technology, por isso toda a tecnologia para a indústria, e aqui estamos a falar dos nossos colegas da Rexworth e até embalagens. Energy and Building Technology, aqui os nossos colegas de Ovar e de Aveiro, com as suas tecnologias para o aquecimento e para sistemas de segurança. E depois o Consumer Bains, que é nada mais do que os produtos que nós temos na nossa casa, a Power Tools e eletrodomésticos. Aqui, só em termos de remuneração pela unidade de negócio, conseguimos ver claramente que o Mobility Solutions é, de facto, quem mais contribui para as vendas, ou pelo menos para lucros da Bosch, tendo cerca de 47,4 bilhão de euros. Pronto. A Bosch, agora, aqui é a nível Portugal. Okay. Isto aqui, a tecnologia... Okay. Pronto. Em Braga temos a Bosch Car Multimedia, que de facto estes números são referentes a 2017, 3.200 colaboradores, contudo já somos mais perto dos 3.500. E em 2017 tivemos uns lucros de 1.000 milhões de euros. Também temos empresas em Ovar, a Bosch Security Systems, em Aveiro, como disse anteriormente, a Bosch Thermotechnology, e em Lisboa, serviços administrativos e também de vendas. Okay. Lembra da Bosch é o Invented for Life. Com isto, a Bosch simplesmente quer criar produtos de excelência que de facto que traga vantagens não só para o ser humano, mas também para o ambiente. Aqui nada é preciso. E agora, indo ao tema Future Mobility, aqui tenho um pequeno vídeo que gostaria de passar, que também vai ajudar a enquadrar aquilo que vai-se falar mais à frente. Our world is changing, and this change is visible across the globe. More than 50% of our population now lives in cities. These cities are growing, as is the share of older people in them, while space to live is becoming ever more precious. More and more goods and people need to be transported, pushing the traffic infrastructure to its limits.
and increasing pollution and noise levels. But the world is waking up. Regulations are calling for stricter limits and cleaner solutions. A transformation has started, powered by new technologies and services. In a world where everything is connected, mobility is being reimagined. Solutions like traffic management, combined with cleaner and more efficient powertrains and the benefits brought by automated driving, will make our cities sustainable and livable. Bosch is driving this change and shaping the future of mobility. Ok? Por isso, aqui os megatrends, pelo menos aquilo que nós podemos tirar deste vídeo, é de facto o que já foi dito anterior. A nossa população está cada vez a ficar mais velha, isso é um bom sinal, é um sinal que de facto existe qualidade de vida, contudo isto vai nos trazer problemas. Em 2050, como já foi dito, aponta-se que 70% dessa população vai querer viver nas grandes cidades, e é melhor assim. E em termos de energia e clima, também sabe-se que vamos utilizar cerca de 30% mais dos recursos que estamos atualmente a utilizar. Em 2020 também prevê-se que cerca de 50 bilhão de gadgets ou things, que nós chamamos, vão ser conectados e vão estar conectados entre si. Para fazer face a isso, ou pelo menos na parte da mobilidade, para a Bosch ajudar a fazer com que isto não tenha um impacto negativo que está a antever, nós temos soluções de mobilidade, pelo menos a mobilidade será conectada, por isso nós queremos que a mobilidade seja de facto conectada, queremos que a mobilidade seja autónoma e também queremos que a mobilidade seja mais eficiente e aqui temos os powertrains elétricos. Com isto, nós acreditamos que a mobilidade vai se tornar mais divertida, mais fascinante, segura e confortável e, acima de tudo, mais eficiente e também em termos de económicos mais rentáveis. Tocando no primeiro ponto, Connected Mobility, isto que é, a Bosch simplesmente quer que a viatura ou o meio de deslocação de transporte esteja de facto conectado com tudo. Da mesma, como já foi dito anterior, 50 bilhão de gadgets ou things vão estar conectados e a nossa viatura ou o nosso meio de transporte será meramente mais uma delas. E por isto a Bosch vai querer que nós estejamos conectados com Connected Services, por exemplo, que são serviços tipicamente de manutenção, onde há muita recolha de informação de data vindo das viaturas para poder otimizar os ciclos de manutenção e também updates de firmware over the air, que será uma coisa normal que cada vez mais vai acontecer. A ligação à internet já é uma coisa normal, contudo aqui também se pretende ligar não só à internet, mas sim a outros dispositivos que nós temos. Por exemplo, aqui o Smart Homes. Porquê que não posso estar no meu carro e também controlar o que está acontecendo na minha casa, ou ver o que está no meu frigorífico e passar num shopping, no continente, seja o que for, e já ter lá as minhas compras prontas, é só pagar e levar para casa. Também se pretende fazer isto. Em termos de Connected Vehicle Systems, aqui não basta ser só mobile, temos de ter também eficientes nisto. E com isto nós vamos também querer que os próprios viaturas falam entre si, as próprias viaturas falam com as infraestruturas, tornando todo este ecossistema mais eficiente. E por último, também temos aqui o Connected Mobility Providers, que o futuro não é só uma viatura, nós vamos ter uma panóplia de serviços disponíveis em que depois eu, como utilizador, poderei selecionar aquele que mais me convém ou aquele que mais é adequado para a situação em que estou. Isto tudo ligado com a interface HMI, que depois também terá que ser intuitivo e simples de utilizar. Por isso, basicamente, hoje em dia, o carro que nós conhecemos é alvo central, em que nós temos alguma comunicação com a viatura, contudo, o futuro será nós como elemento central e à nossa volta iremos ter toda uma panóplia de serviços em que nós depois podemos conectar e interagir com eles. Electrified Mobility, pronto, aqui a mobilidade eletrificada,
E, de facto, é aqui que nós vamos começar a notar que vai haver uma melhoria em termos de eficiência, uma melhoria em termos de ambiente e mesmo de qualidade de vida. Com os sistemas eletrificados, nós vamos conseguir ter emissões baixas nas nossas cidades, vamos conseguir obter também baixos níveis de ruídos, e isto tudo à custa desse movimento de eletrificação. A Bosch está a posicionar-se já nesse mercado, contudo ainda tem sistemas tradicionais de combustão. Contudo, estes sistemas de combustão já são ou estão a ser otimizados até o seu máximo em termos de rentabilidade, diminuindo sim as emissões de CO2, mas o futuro claramente passa pelos sistemas híbridos e os sistemas completamente elétricos. Para isto ter sucesso, e mais uma vez, isto tem que estar conectado. Não basta ter um carro elétrico ou um carro híbrido se eu não sei onde é que está o ponto de carregamento mais próximo ou onde eu posso deixar o meu carro e pegar noutro tipo de serviço ou outro tipo de transporte. Por isso aqui a conectividade e e-mobility também tem um fator importante e mais uma vez a conectividade será também algo importante no futuro. Passando agora... Automated Mobility, aqui sim, Automated Mobility é o Big Buzz, que é a condução autónoma. Como já foi referido aqui, cerca de 90% dos acidentes que acontecem nas estradas hoje em dia é por erro humano, e nós queremos com a condução autónoma, de facto, eliminar esse erro humano, tendo assim soluções autónomas, soluções seguras e também mais eficientes. Com isto, a Bosch também pretende que nós chegamos do ponto A ao ponto B o mais rapidamente possível, que não haja acumulação de trânsito, digamos, típicas filas, que haja um flow de tráfego constante e controlado. Queremos ir de ponto A a ponto B em segurança e também, acima de tudo, queremos chegar lá e também a divertir. Por isso, não basta só ter um carro autónomo, também temos que começar a fazer coisas dentro do carro que normalmente não fazíamos. E isso será algo que a Bosch também quer promover. Para tal, já temos algumas soluções no mercado e não só a Bosch. E estes sistemas passam por vários níveis de automação. Temos o Driver Assistance Systems, que são sistemas tipicamente encontrados em qualquer automóvel hoje em dia, que são aqueles sistemas de aviso de colisão ou de mudança de faixa, etc. E depois temos a parte de condução autónoma parcial e condicional. Aqui o carro também, ou o automóvel, o meio de transporte, digamos, terá alguma autonomia para decidir o que fazer, contudo, o utilizador, nós que estamos dentro dessa viatura, terá que dar o comando ou terá que dar o ok para que isso aconteça. Mais no futuro, daqui a 2020, 2025, começamos a entrar na era do Highly Automated e Fully Automated Driving, que aqui sim já a condução autónoma começa a ser perfeitamente autónoma e nós, como utilizadores, passamos a ter mais tempo livre. Aqui só um pequeno roadmap, de facto, de condução autónoma, pelo menos os vários níveis, e só quero dizer que a partir do nível 3 é quando as coisas começam a ficar mais complexas. A partir do nível 3 temos de ter, de facto, que todo o sensor e data, e quando se refere aqui a data, fala-se, de facto, de toda a conectividade que será necessário, por isso esta fusão de sensores mais data é que vai garantir ou que vai fazer com que os níveis 3, 4 e 5, de facto, possam ter algum sucesso. E isto aqui, o Third Living Space, como o professor Ponce bem já tocou, isto é um tópico interessante, porque nos níveis 4 e 5, de facto, não vamos ter pedais, não vamos ter volante, aliás, vamos ter muita pouca coisa. Não vamos estar a conduzir, não vamos estar a fazer nada. Por isso, temos ali um espaço que poderá ser aproveitado por outras coisas sem ser condução. Esse próprio habitáculo vai ter que transformar-se. Por isso, tudo que é vidro vai ter que ter uma função, tudo que é painel vai ter que ter uma função, por isso, há algo mais de valor acrescentado. E o que espera é que este Third Living Space, que nós gostamos de chamar, terá que ser algo inteligente. Ele vai ter que perceber, de facto, como é que está o estado dos seus ocupantes, por isso, se estão tristes, se estão
com alguma ansiedade, estão estressados, e adaptar tudo à sua volta. Vai ter que também obter informação do seu exterior, vai ter que ser capaz de ler avisos, sinais, e depois interagir, ou pelo menos perceber em conjugação com o tempo lá fora, por exemplo, ajustar em função do meio em que está, se está numa autoestrada, se está numa cidade, etc., toda a sua condução a este nível. Nós, como utilizadores, vamos ter também aqui uma parte interessante, pelo menos vamos ter novos meios de input, por isso o simples toque já era, aqui vamos ter outros meios de interagir com o nosso meio de transporte, seja ele por visão, por voz ou por gestos. Por isso aqui também vai haver uma transversão, e também o output deste meio de transporte para nós também vai mudar. Por isso, tudo que é vidro vai ser algo que vai ter informação, seja ele projetado, seja ele em 3D, ou seja ele em termos holográficos. Por isso, vamos aqui viver aqui um cenário interessante. Okay. Isto é só para dizer que o Third Living Space vai, de facto, emergir, e ao centro disto tudo vamos estar nós, como utilizadores. E nós vamos ser capazes de combinar o First Living Space, que é as nossas casas, onde o nosso primeiro sítio, com o Second Living Space, o nosso escritório, e o Third Living Space com a nossa viatura. Por isso, nós vamos poder interagir com isto tudo, através de conectividade, através de um HMI apropriado, através de interfaces e outputs apropriados, vamos poder aproveitar muito mais o nosso tempo e ter melhor qualidade de vida. Isto, nada acontece sem inovação. Um ponto que também o professor Pontes tocou, nada acontece sem inovação, e para isto a Bosch também está ciente disto, e não é por nada que já vamos na terceira fase de projetos de inovação. Estes projetos de inovação são em colaboração com o Estado do Minho, e esta última terceira fase está exatamente, ou está muito bem direcionada com a estratégia da Bosch, e especialmente na condução autónoma e a mobilidade. A terceira fase é composta por o Sensible Car e o Easy Ride e o Factory of the Future. Aqui há alguns números interessantes, mas novos associados, por exemplo, 414 pessoas, e em termos de investimentos, 100 milhões. Indo agora um pouco mais ao foco, por exemplo, o Easy Ride, nós podemos encontrar aqui muitos subprojetos que vão exatamente ao encontro ao futuro da mobilidade. Por exemplo, temos aqui o Vehicle to X, que não é nada mais do que propriamente investigar toda a conexão da viatura com a sua infraestrutura e comunicação de carro a carro. Temos o Connected Two-Wheelers, que é outro meio de transporte, mas também ele assim conectado, permitindo assim no futuro que eu, como utilizador, possa optar por outro tipo de solução de transporte. Intelligent Cockpit, que está muito focado com o carro do futuro e condução autónoma, por exemplo, todo aquele habitáculo, aquele espaço que eu vou ter disponível agora, que antes não tinha, como tirar o mais proveito dele. E depois o In-Vehicle Sensing e o Emotional também Sensing, que tem precisamente a ver com a parte do sensorial, de tentar perceber como é que eu estou como ocupante. Estou bem, não estou bem, preciso de um hospital, não preciso de um hospital, preciso de música mais calma, porque até estou agressivo, etc. Na parte da viatura Sensible Car, aqui estamos muito focados na parte da condução autónoma. Vamos ter sistemas que, de facto, vão ser importantes para este tipo de modo de condução, como os LiDARs, o Road Conditional Sensor, novo conceito para sensores, e também o APPP, que é um sistema de proximidade com alta pressão. E com isto termino, só dizendo que a Bosch está ciente que é só através deste tipo de programas e este tipo de colaboração é que, de facto, conseguimos dar um passo em frente. Esta era da mobilidade vai ser uma era fascinante, uma era interessante. Contudo, é uma era que ainda precisa de muita investigação, ainda precisa de muita cautela, porque, no fundo, aqui estamos no foco, como já foi mostrado há muito tempo, estamos nós como utilizadores, nós como seres humanos, e como a Bosch tem o lema Invented for Life, aqui os passos, apesar de ser passos pequenos, têm que ser passos seguros. Por isso, termino aqui e obrigado.
Obrigado, Pedro. A questão das questões eu deixaria para o final, depois dos oradores falarem. Eu gostaria também agora de introduzir aqui o Bruno Machado, que é um engenheiro de polímeros, não é? Que teve a sua formação aqui nesta universidade e que, entretanto, fez um MBA executivo na Business School do Porto e que neste momento tem funções na Key Plastics, ou se quisermos no grupo Novage, após a fusão entre a Key Plastics e o grupo Mecaplast, e que desenvolve neste momento funções de desenvolvimento de negócio, ou é o diretor do desenvolvimento de negócio da Novage. Bruno, se faz favor. Muito obrigado. Queria agradecer o convite que o engenheiro Bruno Silva nos fez e agradecer a oportunidade que nos dão de apresentar a nossa empresa, a Novares. A Novares é uma empresa que dedica muito parte do seu tempo a projetos de inovação, como vamos ter a oportunidade de ver. Duas notas introdutórias. Portanto, o Grupo Novares produz componentes, subcomponentes plásticos, só componentes plásticos para o setor automóvel e, além desse facto, é uma empresa que tem como mote Beyond Plastics, o que significa além de plásticos. Portanto, todos os serviços, produtos inovadores, conceitos, são tudo, digamos, aquilo que a Novares propõe no mercado automóvel. Como disse o professor Pontes, o grupo Novares resulta da combinação de dois grupos multinacionais, um grupo francês chamado Mecaplast e um grupo americano chamado Key Plastics. Estas empresas decidiram fundir-se em setembro de 2016 e em setembro de 2017 apresentaram uma nova identidade, um novo nome, daí apareceu o novo grupo Novares. Novares fatura 1,2 bilhões de euros, tem mais de 10 mil empregados, 41 fábricas e investe 5,2% da sua faturação em investigação e desenvolvimento, através dos seus technical centers, centros técnicos e centros de excelência ou centros de competência. Temos 12 centros de competência e de excelência. É responsável por 131 patentes. O compromisso da Novares assenta em três grandes pilares. O primeiro, a proximidade global. Portanto, a empresa, de facto, está em todo lado, onde há setor automóvel e onde há clientes do setor automóvel, a presença da Novares está aí. O segundo pilar é a execução fiável, portanto, reliable. Eu estou a tentar traduzir, eu faço sempre a apresentação em inglês, desta vez em português, para mim é um pouco mais difícil. Portanto, reliable execution, que é uma execução fiável. Portanto, a Novares possui processos internos, métodos, que são best in class e que normalmente excedem os estándares do setor. Por fim, o mais importante, é aquilo que nos traz aqui, a inovação pragmática. Muitas vezes falamos em inovação, em tentar introduzir produtos novos no mercado, mas, de facto, além de introduzirmos os produtos, é preciso que esses produtos sejam, de facto, utilizáveis, sejam, de facto, úteis ao mercado, e é essa a terceira grande missão do Grupo Novares. Trabalhamos com praticamente todos os OEMs, desde os OEMs franceses até aos OEMs americanos, passando pelos OEMs japoneses, como a Toyota e também a Nissan, embora pertencendo ao Grupo Renault, deixa de ser um OEM japonês, mas também clientes de referência, como é o caso de clientes, fornecedores de primeira linha de referência, como é o caso da Bosch, da Visteon, da Faurecia e entre outros. De facto, podemos ver que o portfólio de clientes é relativamente bem equilibrado. Presença global, portanto, cerca de 55% da nossa faturação localiza-se na Europa, uma grande parte em França. Em França estamos neste momento a consolidar as operações.
Temos 21%, mas o objetivo é reduzir a dependência desse país. Como dizia, 55% na Europa, 25% das nossas vendas estão localizadas nas Américas, portanto, Estados Unidos, México e Brasil, e os restantes 20 e pico por cento em países como a China, Norte África, Turquia e também Índia. É importante salientar que 37% das nossas vendas são geradas em mercados emergentes. Refiro-me sobretudo à África, China e Índia. Nossa presença global, portanto, a azul mais claro, vocês podem ver a localização das nossas fábricas, e depois, quer à esquerda, quer à direita, a lista de todas as 41 fábricas e os respectivos países. A Novares desenvolve 7 linhas de produtos, componentes de motor, componentes de motor plásticos, como disse no início, sempre produtos plásticos, que fazem a gestão do ar, a gestão do óleo e a gestão da água. Depois temos um segundo product line, que são os ventiladores e os frisos decorados. A terceira linha de produto, localizada cá em Portugal, em Leiria, que desenvolve os produtos, portanto, os bezels and clusters, que são os frontais de radionavegação, multimédia e climatização, mas também os painéis de instrumentos. Depois temos componentes de interior, pilares, consolas centrais, os handles, portanto, os puxadores de porta, puxadores interiores e exteriores, acabamentos exteriores de superfície e, por fim, o último product line são componentes de motores elétricos. Este product line acabadinho de aparecer. Estes produtos são desenvolvidos em centros técnicos e centros de competência. Os nossos centros de competência são, sobretudo, centros que se dedicam à inovação. Inovação não só dos produtos, mas também dos processos. E também ao suporte global dessa mesma linha de produto. Depois temos os centros técnicos, chamamos de centros técnicos, que são centros de suporte regional em Program Management, em Design, em desenho e desenvolvimento. A localização de cada um desses centros de competência, onde de facto respiramos inovação, os handles nos Estados Unidos, os bezels and clusters, como disse, em Leiria, depois os engine e as peças de motor e de exterior em França, os interiores no Mónaco, os ventiladores na Alemanha e o novo e-powertrain na China. Alguns exemplos, eu vou passar alguns exemplos de componentes plásticos de motor, portanto são produtos de gestão de óleo, água e ar e alguns tanques de água. Os bezels and clusters, portanto os produtos que produzimos cá, cujo centro de competência se localiza cá em Portugal. Os ventiladores e os frisos decorados, os produtos de interior, podemos ver, consolas centrais, revestimentos de pilares, e outros componentes de interior. Os puxadores de porta, temos aqui alguns exemplos de puxadores interiores e também algumas tampas do combustível. Acabamento exterior, o Grupo Novares é um dos principais líderes de mercado de roof bars. E, por fim, o powertrain elétrico, portanto, componentes plásticos de motores elétricos. Os 4 pilares. Primeiro o mote da Novares, Never Stop Inventing, é um dos motes, um dos motes mais importantes da nossa empresa, alicerçado em quatro grandes áreas ou pilares. Portanto, o clean, portanto, amigo do ambiente, produtos amigos do ambiente, light, produtos mais leves, permitam economia de combustível, portanto, baixar o custo, naturalmente. A conectividade, portanto, produtos que permitam a interação entre os próprios produtos e também os produtos e o veículo, ou veículo com veículo.
e, por fim, produtos inovadores ergonómicos, portanto, que sejam user-friendly e que possam, de facto, ser mais confortáveis, como o ruído e etc. A empresa desenvolveu 3 carros de demonstração, onde tem vindo a incorporar todas as inovações tecnológicas que tem vindo a desenvolver. Ou seja, não é só ficarmos no papel, todas as inovações que foram sendo desenvolvidas foram introduzidas nestes veículos. Sendo que este último, aquele BMW X1, vai estar agora em Portugal, em Leiria, em dezembro, e eu trouxe um pequeno vídeo para vos mostrar, para verem algumas das inovações que foram introduzidas. Com veículos autónomos, por exemplo, roof bars transversais, handles que não são exteriores, digamos, uma coisa com os handles traseiros. Slim and cool, portanto, ventiladores bastante slim, bastante estreitos. Mudam de cor à medida que a temperatura aquece ou arrefece. Depois o haptic feedback de sensores piezoelétricos. Iluminação em linha. São alguns atalhos, são componentes de atalhos que podem ser transportados para a parte de trás do carro ou para a porta do carro. São os dots que podem ser depois customizados e podemos introduzir em cada um deles uma função. Por fim, o nosso Flexible Organic LCD, portanto este é um LCD orgânico e flexível. Nós acabamos de fazer um acordo com uma empresa chamada FlexEnable, que nos vai permitir ter este produto dentro dos veículos. Portanto, se repararam, aquilo vai substituir o espelho retrovisor. Portanto, é um produto que é integrado dentro do carro e que substitui o espelho retrovisor. Por fim, eu trouxe uma apresentação das nossas operações em Leiria. E, portanto, em Leiria nós temos cerca de 600 trabalhadores, numa área total de 40 mil metros quadrados, com uma área produtiva de cerca de 18 mil metros quadrados. 73% dos nossos produtos de Leiria são exportados e cerca de 60% são exportados para países do leste, Europa Central, Alemanha, ou para países do leste. Os nossos principais clientes, a Nova Áreas de Leiria é reconhecida entre todos estes clientes como fornecedor preferencial ou benchmarking supplier em alguns casos, ou mesmo best in class. Alguns dos processos que temos em Leiria, portanto, desde a injeção, todos os processos dentro do mesmo teto. Desde a injeção, temos injeção desde 25 a 700 toneladas, entre um shot e 3 cores. A partir de março de 2019, iremos iniciar a produção de IML, portanto, de In-Mold Decoration. Neste caso será In-Mold Labeling. Nós vamos ser capazes de produzir o filme, decorar o filme, formar o filme e sobremoldar filmes, respondendo um pouco aos desafios que a própria Bosch e outros dos nossos clientes nos apresentam. De facto, os carros têm vindo a mostrar que os botões tenderão a desaparecer, e soluções deste tipo, como In-Mold Labeling ou outro tipo de produtos que não mecânicos, tenderão a substituir os botões. Nós vamos estar preparados para essa nova realidade e, portanto, a inauguração será daqui a 2 semanas, mas a partir de março de 2019 estaremos preparados para produzir esse tipo de produtos. Depois, do ponto de vista de pintura, temos todos os tipos de acabamentos de pintura, desde máquinas verticais, máquinas horizontais, acabamentos
com limpeza por CO2 e etc. Outros processos decorativos, nós temos gravação a quente, serigrafia, dentro da gravação laser temos processos internos que foram desenvolvidos internamente que permitem uma gravação e um ajuste automático da gravação laser, e depois dentro das máquinas de montagem temos todo tipo de soluções que respondem ao que o mercado exige. Todos os produtos que são produzidos e que saem para os nossos clientes desde Leiria são testados a 100%, portanto, quer a qualquer um dos tipos de teste, quer seja inspeção por visão artificial ou inspeção de torque em linha ou até de inspeção força de deslocamento. Todos estes processos são desenhados e desenvolvidos em Leiria, pelo nosso centro de competência, e, portanto, toda esta tecnologia tem tido uma atualização permanente ao longo dos últimos anos, ambicionando sempre estar ao nível de tecnologia cutting edge. Relativamente à indústria 4.0, também já se falou aqui, a Nova Ares de Leiria foi eleita dentro das 41 fábricas como a fábrica que fará a demonstração de todos os sistemas de informação integrados em processos produtivos. Temos aqui alguns exemplos, portanto, isso é um exemplo de uma das nossas zonas de montagem, Visual Management em todas as linhas, e depois cada uma das linhas terá toda esta informação online, como por exemplo, seguimento de produções horárias, o seguimento de rejeições, reação rápida a incidências de qualidade, matrizes online de treino e de competências, entre outras. Por fim, 2 slides apenas para mostrar a complexidade dos produtos que desenvolvemos cá em Portugal. Portanto, temos aqui alguns exemplos, um botão rotativo do Phaeton, um botão bastante complexo. Depois temos aqui neste lado direito controladores de HVAC para o Porsche Panamera, depois controladores frontais de controladores da caixa de velocidades e um frontal para a Bentley que incorpora radionavegação e também climatização. Este é mesmo o último slide. Além dos frontais de navegação e multimédia, também produzimos os painéis de instrumentos. Produzimos praticamente todos os painéis de instrumentos atualmente da Audi, através do nosso cliente Bosch, e também para outros OEMs, como por exemplo a Volvo ou a BMW. O nosso foco é sempre um foco de produzir para altos segmentos. E foi isso. Obrigado, Bruno. Pronto, e nós iremos então para a última apresentação, que será feita pela Helena Silva, que vem do CEA, o Centro de Engenharia para o Desenvolvimento do Produto. A Helena Silva tem um percurso impressionante nesta área do saber da área da mobilidade, licenciada em Engenharia de Produção e mestre em Gestão e Estratégia Industrial, e entre 1997 e 2001 trabalhou no planeamento e produção da Auto Europa, e neste momento é Chief Technical Officer do CEA desde 2016. Pronto, isto é em resumo, mas de facto é impressionante o percurso dela e, portanto, Helena, se faz favor. Responsabilidade. Bem, queria começar por agradecer ao PIEP e ao Bruno e à Universidade do Minho por estar aqui hoje. Este é um espaço que o CEA se sente bem, porque a Universidade do Minho e principalmente o PIEP é um parceiro do CEA desde há muito, desde a nossa existência, e portanto é com muito gosto que estamos aqui
Bom, o CEIA, como Centro de Engenharia, vai falar o que eu vou tentar hoje passar para vós é a nossa ambição e o nosso percurso que encontra aqui também muitas parcerias hoje, principalmente a Universidade de Minho e o PIEP, e por isso é que nós cada vez mais acreditamos que é possível, a partir de Portugal, nós desenvolvermos produtos e serviços para aquilo que nós chamamos as novas indústrias da mobilidade, que vai para além do automóvel, que vai para além da mobilidade, como tivemos aqui a falar, e obviamente cruza com tudo o que os meus colegas de painel tiveram aqui a apresentar e que não vou, obviamente, falar sobre as grandes tendências da mobilidade, porque a Bosch, melhor do que ninguém, tem estudado isso em profundidade e a Novares está completamente por dentro destas questões. O que eu hoje vou tentar apresentar aqui é um pouco o que é o CEIA, o que é que nós estamos a fazer em várias áreas e depois focar um pouco aquilo que é para nós a mobilidade e como a encaramos, partilhando os desafios com os nossos parceiros, que são as universidades, a indústria e também, mais recentemente, o mundo das startups. Nós somos um centro de engenharia e desenvolvimento de produto daquilo que nós chamamos de indústrias da mobilidade. Indústrias da mobilidade para nós é o automóvel e a mobilidade de uma forma mais alargada, a aeronáutica, o mar e espaço. Aqui o espaço para nós é um setor que é um enabler para tudo o que se passa na terra e no mar profundo. Nós desenvolvemos produtos e serviços e temos uma capacidade que vai desde o estilo até ao protótipo, mas por outro lado também desenvolvemos e operamos sistemas de recolha, tratamento de informação e disponibilização dessa informação para vários serviços de mobilidade. Nós nascemos de uma ambição que vem da indústria automóvel nacional e vem também das universidades, entre as quais a Universidade do Minho, onde o nosso objetivo, quando se começou a falar de criar o CEIA, era ter uma entidade que tivesse a ambição de colocar Portugal como referência nas indústrias da mobilidade. Hoje somos cerca de 300 engenheiros, temos 12 anos, somos ainda muito jovens na área de engenharia e desenvolvimento de produto, temos soluções e temos projetos em 10 países da Europa e da América Latina e temos vindo a ser considerados um dos maiores investidores em investigação e desenvolvimento do nosso país. A nossa evolução foi desde o automóvel para aquilo que nós chamamos hoje as indústrias da mobilidade. Nós, numa primeira fase, o que procurámos foi criar uma capacidade de engenharia para trabalhar com os melhores do mundo e aprender com eles. Entre 2004 e 2006, a nossa equipa de engenharia, que eram os nossos colegas que tinham acabado de sair da universidade, fizeram um training on job na Pininfarina, por nós acharmos que era uma boa casa para aprendermos a desenhar e a desenvolver carros, e fizemos-lo com base num projeto concreto que era o Enjoy. A partir daí, e a maior parte dos nossos colegas tinham várias competências na engenharia mecânica, na engenharia de polímeros, gestão industrial e também aeronáutica e aeroespacial, começámos a procurar novas oportunidades para a indústria automóvel, para as empresas da indústria automóvel em Portugal e desde muito cedo começámos a olhar para aquilo que o Pedro Bernardo também falou, que é a questão do automóvel ser um elemento de um sistema muito mais complexo, de um sistema de mobilidade numa cidade. E porquê é que nós começámos a olhar para isso assim? Porque já se ouvia falar muito de mobilidade elétrica e é importante que se sublinhe que Portugal é um país pioneiro na área da mobilidade elétrica, foi o primeiro que em 2008 criou uma rede integrada de mobilidade norte a sul do país e o CEIA teve a oportunidade também de começar a trabalhar nesta área
e de desenvolver, por exemplo, o primeiro carregador de veículos elétricos da EFASEC, que foi desenvolvido em parceria com o CEA, e hoje, por exemplo, a EFASEC é uma entidade de referência a nível mundial no carregamento rápido. Quando nós começámos a olhar para esta questão da mobilidade elétrica, começámos a perceber que haveria muitos serviços que poderiam ser desenvolvidos com base nesta relação entre o veículo e a infraestrutura. E a partir daí começámos a criar aquilo que temos hoje, que é a nossa plataforma Mobimi, que é uma plataforma de gestão de mobilidade que integra vários serviços de mobilidade numa cidade, desde o bike sharing, o car sharing, de forma integrada com transportes públicos. Uma plataforma aberta, onde o nosso objetivo é diminuir os custos, os tempos e aumentar a sustentabilidade quando nos deslocamos do ponto A para o ponto B. Mas a nossa base de competências sempre foi de design e de cálculo de estruturas, por ser uma competência que poderia integrar várias parcerias e desenvolver novos produtos. E, desde logo, começámos a olhar para a indústria aeronáutica como um setor de diversificação também da nossa indústria em Portugal e, em 2009, criámos a primeira equipa de engenheiros da aeronáutica com o nosso parceiro Leonardo Helicopters, que nos permitiu criar uma primeira base de engenharia para, em 2009, 2010, começarmos a trabalhar com o nosso parceiro PIEP, que foi fundamental, e já vou depois explicar porquê, e com a OGMA, desafiando a Embraer a partilhar connosco o risco de desenvolver 3 dos principais módulos de aeroestruturas daquele que é o maior avião da Embraer. Foi o primeiro projeto que Portugal fez de participação desde as fases preliminares do ciclo de desenvolvimento de um avião até à sua certificação civil e militar. E hoje Portugal tem capacidade para ir concorrer com qualquer país no mundo na área de desenvolvimento aeronáutico. Estas competências, obviamente, que cruzam com outros setores e também felizmente que Portugal começou a olhar para o mar. Hoje está-se a negociar a extensão da plataforma continental e espero que Portugal fique debaixo d'água, cerca de 98% de Portugal seja debaixo d'água, para nós é uma boa notícia, e tudo o que vem daí, todos os desafios de engenharia, de tecnologia e de materiais que vêm com isso. E, portanto, começámos a olhar para essa oportunidade e há 3 anos criámos uma equipa que aborda de forma complementar o mar profundo e o espaço. Este mar profundo é um mar de oportunidades que cruzam também com o tema que nos traz aqui hoje, que é os plásticos do futuro, e a partir daí criámos um primeiro projeto, que é o Medusa Deep Sea, que já fizemos um teste, que já foi a mais de 2.000 metros de profundidade. É um robô que pretende recolher dados em tempo real e onde nós estamos a operar com o IPMA, e a partir daí criámos um grande programa nacional que se chama o Oceantec, onde nós vamos desenvolver vários equipamentos, dependendo das missões, que terão a possibilidade de trabalhar colaborativamente e onde se vai, a partir deste projeto, criar-se o Observatório do Atlântico, que será pela primeira vez um país ter uma monitorização do seu mar. Obviamente que o espaço, que hoje também está na agenda em Portugal, vem muito cruzar com estes setores todos, porque nos vai possibilitar novas aplicações, quer na área da mobilidade, quer na área também do mar profundo. E como as nossas competências também têm um histórico de iniciar a abordagem em novos setores por parte das estruturas, o CEI também está a trabalhar com várias universidades nacionais e também com a indústria para esta questão do espaço, até porque Portugal também está muito agora no foco por causa da questão do Spaceport dos Açores. Portanto, este é um pouco o nosso percurso que temos vindo a fazer, que sem, obviamente, as nossas parcerias muito fortes
principalmente com a Universidade do Minho em Portugal e com o PIEP em particular, tem sido este o nosso percurso para procurarmos ir operacionalizando a nossa grande ambição. Este slide aqui, só para aqui os meus colegas que estiveram neste projeto desde o início, têm a noção da dimensão que é este projeto. Este projeto do KC 390 é um projeto que foi um grande desafio para Portugal, para várias empresas, o SEI, o PIEP e a OGMA. No meio deste projeto, deste processo todo, nós conseguimos introduzir 39 empresas portuguesas neste processo. E, como podem ver ali, são uma grande percentagem das aeroestruturas deste avião, são peças de 12 metros, onde a componente dos compósitos, e que cruza também com esta discussão de hoje, pesa muito, porque é o primeiro avião que a Embraer desenvolveu em compósito. E por isso é que nós trouxemos o PIEP desde o início para este nosso projeto, porque havia muito a trabalhar, quer na área dos materiais em si, quer depois na área dos testes. E por isso hoje nós temos uma capacidade também de testar à escala peças de aeronáutica. Estamos a falar de uma superfície de controle, que é uma estrutura primária de um avião, uma peça de uma grande responsabilidade. A fuselagem central, que é uma peça que, em termos de produção, tem um grande peso, e o Sponson, que é uma peça que tem 12 metros, com uma mistura de materiais muito, muito elevada. Estas três peças, estas três componentes complexos, estão a ser produzidos em Portugal, na OGMA, e depois outras peças na Embraer em Évora. Um dos últimos projetos que nós trazemos aqui, até foi num desafio de um estágio que fizemos no CEIA, e onde demonstra que a questão dos plásticos, e principalmente no mar, é hoje uma discussão que está muito na agenda, mas que acho que vai ser muito difícil de contornar, e por isso o nosso desafio aqui para um conjunto de futuros engenheiros foi pensar numa boia que fosse de baixo custo, que tivesse sensorização e que fosse biodegradável ou biocompatível. E, portanto, nós já temos o protótipo desta boia, que também vamos começar a fazer testes, e aqui também aproveitar este sensor do mar, não só para recolher informação, porque nós não conhecemos menos do mar do que conhecemos do espaço, mas também para usá-la como um símbolo de literacia, para começarmos a conhecer um pouco do mar. Portanto, isto são alguns exemplos onde as competências dos plásticos são determinantes, onde o plástico é determinante, e onde nós, obviamente, cada vez mais, de forma sustentável, temos que desenvolver os nossos produtos, mas nunca pensando que os plásticos vão desaparecer das nossas vidas, porque não vai ser fácil. No entanto, a nossa visão para a mobilidade, ou quando nós pensamos na mobilidade no CEIA, e pelos desenvolvimentos que temos feito, e que também cruza aqui muito com a visão, obviamente, da Bosch, conectividade. E nós, quando falamos de conectividade, é conectividade objetos com objetos, carros com utilizadores, com a própria infraestrutura, a integração. Quando nós estamos a falar de integrar plataformas, serviços e operadores de mobilidade, onde o centro disto tudo, obviamente, está no utilizador final e na facilidade que existe, que eu, através, por exemplo, de uma app, conseguir definir o meu percurso em função do custo, do tempo e da sustentabilidade, e por isso ter no meu mindset, utilizar sempre um meio de transporte a zero emissões. Se nós tivermos estas duas coisas, ou destes dois pilares, temos um terceiro, que é, eu posso colocar novos modelos de negócio em cima de tudo o que me traz a conectividade e a integração. E também é um pouco isto que nós estamos a desenvolver no CEIA. Em termos de construção, temos dois focos principais. Primeiro, obviamente, produtos inteligentes, os smart products. O CEIA
procurou sempre criar um espaço de colaboração entre consórcios industriais e a comunidade científica para desenvolvermos produtos que fossem realmente estruturantes para o país e que obviamente integrassem também uma perspectiva internacional com parceiros, por exemplo, como a Bosch. Temos aqui o nosso veículo BI, que é uma evolução de um projeto que já se iniciou há muitos anos atrás e que hoje estamos a trabalhar neste projeto para ser um veículo que seja utilizado como serviço, use funções autónomas em função do serviço que está a prestar e que seja conectado em tempo real a uma plataforma, que por exemplo pode ser a nossa, o MobiMe, e que eu possa chamá-lo quando tenho necessidade de me levar do ponto A para o ponto B. Tivemos a necessidade de desenvolver um Mobility Device Connector, uma parte eletrónica para conectar todos os devices à nossa plataforma, e hoje estamos a desenvolver vários produtos que possam ser usados como serviços nesta nova lógica da questão da mobilidade como serviço. Por outro lado, temos a nossa plataforma MobiMe, que é hoje uma referência internacional, muito daquele trabalho que Portugal fez em 2008 e continua a fazer. Nós beneficiámos muito disso e desenvolvemos a plataforma MobiMe a partir da mobilidade elétrica, e hoje temos uma plataforma que, por exemplo, a cidade de Cascais hoje é uma das cidades únicas que nós conhecemos, penso que é a única, que tem Mobility as a Service em puro, ou seja, eu através da minha app eu posso pagar 20 euros por mês e ter acesso a qualquer meio de transporte na cidade. Estamos a falar de bicicletas, parquear o meu carro, usar o Uber, Cabify, etc. O que é que esta plataforma me possibilita? Eu depois pensar como é que serão os meios de transporte físicos que terão ligados a esta plataforma. Depois, duas componentes fundamentais. Uma componente de valorização de tecnologia, porque quando nós desenvolvemos produtos e induzimos produtos, temos que diminuir muito o tempo o time to product ou time to market, e pareceu-nos que, para além das universidades e indústria, nos faltava a questão das startups, a agilidade das startups em propor novos conceitos, em ter agilidade no processo de desenvolvimento de novos produtos. E hoje o CEIA está a criar uma unidade que se chama Forscale, é a nossa aceleradora. Nós, através das nossas competências, apoiamos as startups na sua produtização e, ao mesmo tempo, startups que estejam relacionadas com os produtos que nós estamos a desenvolver e usar os nossos produtos como plataformas de teste. Por outro lado, com o nosso primeiro spin-off do MobiMe, também começámos a aprender o que era criar um processo de valorização e fechar um ciclo de valorização. Por outro lado, a questão da regulamentação e da regulamentação versus tecnologia, que é um tema super crítico. Quando nós começámos a falar da mobilidade elétrica em 2008, teve que ser criado um novo quadro que permitiu criar a figura do operador, a figura de comercializador de energia, e agora com esta questão de carros voadores nas cidades e carros autónomos, a questão da legislação também é um desafio, e portanto esta também é uma área que o CEIA, em parceria quer com a indústria, quer com as cidades e mesmo com cidades de advogados, estamos também a desafiar esse pensamento. Em termos da nossa plataforma, nós estamos em 10 países, 70 cidades, e temos 500 mil de utilizadores na nossa plataforma, o que nos dá dimensão para poder analisar esses dados e também desenvolver novos serviços. O CEIA quer estar só e apenas em duas fases da cadeia de valor. Uma fase de desenvolvimento, onde nós queremos desenvolver produtos como serviços, para serem usados como serviços, com capacidade de processar informação, e aí temos vários exemplos. O caso do nosso veículo BI,
Queremos estar na parte da operação, ou seja, apoiar os operadores e a sua integração com plataformas e com utilizadores, no nosso caso do MobiMe, e num futuro próximo espero que no Observatório do Atlântico será uma parceria bem mais vasta, e uma parte importantíssima, que é para isso que nós nascemos e para isso que nós aprendemos com grandes players mundiais, que é nós apoiarmos a indústria junto dos seus clientes. E aqui estamos a falar em pôr ao dispor as nossas competências de engenharia para uma oferta de maior valor à indústria. Aqui estamos a falar, por exemplo, de projetos que desenvolvemos com a Simoldes na relação com a PSA ou com outros fornecedores automóveis nacionais, e também outros projetos que nós desenvolvemos, por exemplo, com a OGMA, que conseguimos trazer maior valor para Portugal e produções de maior valor para Portugal. Só para dar um resumo do que é o MobiMe, que é uma plataforma de gestão de mobilidade. Esta imagem aqui é figurativa, mas que explica muito bem o que é a nossa ideia, o utilizador no centro e os vários serviços de mobilidade que ele tem disponíveis numa cidade. Hoje, Cascais praticamente tem quase todos estes serviços numa app. O projeto é o Mobi Cascais. A nossa plataforma MobiMe é hoje uma referência nas Nações Unidas, por isso fazemos parte de um grupo restrito de várias empresas internacionais que trabalham a questão dos ODS, que é o Breakthrough Innovation, e também ganhámos um prémio de Best Cloud Services na Europa em 2014. O MobiMe no mundo, ali com grande referência a Cascais por ser a nossa cidade piloto e porque é aquela que demonstra todo o potencial da nossa plataforma. O nosso percurso pelo Brasil entre 2014 e 2016 foi muito importante também por causa das questões da sustentabilidade. A Copa do Mundo foi uma altura muito importante para a nossa plataforma, porque nós tivemos a oportunidade de implementar vários pilotos numa altura que o Brasil era muito mencionado, e portanto isto são alguns exemplos do MobiMe. E um exemplo que é aquele que nós hoje estamos a trabalhar fortemente e que envolve novas tecnologias como o blockchain e aquelas tecnologias que estão agora muito na moda e que fica sempre bem numa apresentação, mas mais do que isso é nós quantificarmos e desenvolvemos novos modelos de negócio com base nas emissões poupadas. Portanto, nós temos um Living Lab em Matosinhos, e por isso também recebemos um prémio a semana passada do melhor projeto mais criativo de uma cidade, porque este conceito de quantificar o carbono que se pode poupar na mobilidade e podê-lo transformar em créditos e criar um mercado local de carbono é um dos nossos objetivos quando nós estamos a falar da sustentabilidade da mobilidade. E, por exemplo, pagar um café na cidade só porque somos mais amigos do ambiente. Isso é um dos projetos que estamos agora a desenvolver. E depois tudo o que nós mais gostamos, que é, apesar do virtual, que nós gostamos muito das coisas físicas, todos os devices que nós estamos a desenvolver, e chama a atenção para a questão do nosso projeto BIC também, do qual a Universidade do Minho e o PIEP fazem parte, que hoje é também um ponto de viragem para aquilo que nós queremos que Portugal também tenha uma palavra a dizer na questão da mobilidade aérea, e usar um pouco a nossa evolução e as nossas competências no cruzamento da mobilidade horizontal com a vertical, e pensar que tecnologias farão parte deste futuro, não só em termos de digitais, ser mais um serviço de uma plataforma de gestão de mobilidade numa cidade, mas também que tecnologias de materiais, que novos processos de fabrico, e como é que nós vamos preparar as nossas cidades para este futuro. A questão da regulamentação que eu falei há pouco,
que criámos a questão do conceito de zonas livres tecnológicas como espaços onde se podem fazer testes com tecnologias que podem não ser maduras, mas que terão espaços na cidade e entre cidades para atrair players internacionais para Portugal. Tendo Portugal a vantagem de ser um parceiro que não tem um construtor, não sendo conectado com um construtor, uma marca, com nenhuma marca em particular, tendo aqui as cidades um papel determinante nestes novos modelos de mobilidade, estamos a propor que as zonas livres tecnológicas sejam um bom conceito para implementar nas nossas cidades em Portugal e poder desenvolver experiências internacionais neste domínio. E aqui, por último, a nossa aceleradora, que faz um pouco a ligação entre as startups e o mundo da indústria e também, obviamente, trabalhando com as universidades e com os nossos processos de desenvolvimento de novos produtos, criando uma Open Innovation que hoje é determinante para a indústria nacional, pelas nossas características de pequenas e médias empresas e pelo desafio da transformação digital. A questão de colocar startups no nosso ecossistema é determinante para nós acelerarmos esta transição e estamos a preparar um programa de aceleração também com a indústria automóvel para abordar estes novos desafios. E pronto, acabando com a mobilidade para nós é uma utilidade e o utilizador está no centro e o nosso objetivo é que cada utilizador pudesse no final de cada mês receber a sua fatura discriminada com os seus custos de mobilidade e com aquilo que poupa de CO2 entre o ponto A e o ponto B e no fundo facilitar a vida das pessoas, que é para isso que os engenheiros nasceram. Obrigada. Terminamos a horas para o coffee break, mas antes disso eu acho que temos aqui uma oportunidade, até porque este painel foi rico e mostrou-nos aqui o novo paradigma da mobilidade, passando de terra, ar, água e espaço, desde conceitos que abordamos hoje de manhã dos sistemas ciberfísicos, olhando aqui para os serviços, para os softwares, e para novos produtos inovadores que certamente vão equipar os novos veículos ou os novos sistemas de mobilidade do futuro, quer sejam de 4 rodas, quer sejam de 2 rodas, e portanto aquele conceito do computador sobre rodas está aqui bem patente. Eu deixaria agora para um conjunto de questões que se calhar poderíamos começar. Boa tarde, Bárbara Barreto da Biesterfeld. Os meus parabéns. A pergunta é para os três, porque eu ouvi-os a falar de coisas de futuro, de coisas inovadoras e não percebi o papel dos plásticos, se estão preocupados ou não com aquilo que agora acontece de toda a gente falar mal dos plásticos e onde é que vocês se situam um bocadinho nos vossos projetos, se vão continuar a usar o plástico, se consideram um material de futuro ou não. Bom, como eu tive a oportunidade de dizer, nós estamos a introduzir, Novares, o grupo Novares está a introduzir uma série de novas tecnologias. Eu falei do processo de IML. O processo de IML substitui os botões, que em princípio tendem a desaparecer, mas precisa de uma base de plástico para poder fazer o produto. E, portanto, os plásticos vão continuar, na nossa perspectiva, vão continuar a ter um papel bastante importante. Eu também acho que os plásticos vão ter sempre um papel muito importante. A questão é compatibilizar a questão dos plásticos com o meio ambiente. E obviamente que quando nós estamos a falar em CO2, em sustentabilidade, a nossa preocupação não é só a questão das emissões dos veículos ou o final da cadeia. Temos que pensar, obviamente, nas matérias-primas. Acho que há um longo caminho e penso que o objetivo deste projeto dos plásticos do futuro é induzir esse debate,
O CEIA está muito focado na aplicação dos plásticos e dos compósitos e tudo o que tem a ver com polímeros para construir projetos produtos que sejam competitivos, mas sempre com a questão da sustentabilidade em mente. Quando nós estamos a falar que hoje todos querem banir os plásticos dos oceanos, não é só a questão dos plásticos para o futuro, mas também é a questão do que é que nós vamos fazer com os plásticos que existem hoje e estão a poluir o meio ambiente. Eu não acredito que os plásticos vão acabar. Acredito que vão evoluir de forma a serem mais amigos do ambiente e que tenham outras funções que vão para além de materiais. Os materiais cada vez vão ser mais inteligentes, vai haver uma maior integração de inteligência logo nos materiais antes até de chegar ao produto. Portanto, eu acho que vão ter mais funções e cada vez mais têm tendência e têm que ser mais amigos do ambiente, principalmente quando nós estamos a falar em plásticos que estão em contacto, por exemplo, com o mar e com a alimentação que depois nos chega à nossa mesa. Bem, foi quase tudo dito, não é? Contudo, eu acho que os plásticos terão que ser, no fundo, smart. É um pouco isso. Os plásticos terão que ser cada vez mais leves, por isso aqui estamos a pensar não só em plásticos, mas também um pouco mais a transformação do plástico para algo compósito. O plástico terá de ter um valor acrescentado, por isso não basta só ser plástico, tem que ser um plástico inteligente, tem que ser um plástico com uma função adicional, seja através de EML, ou compensativo, ou transformação do couro, seja o que for. Porque o plástico só por plástico, acho que sim, o mundo está cheio dele, e de facto também tem que evoluir. E acho que o futuro, pelo menos tanto na mobilidade como na aeronáutica e outras áreas, vão ser pelo menos áreas onde essa transformação vai ser possível aplicar e poder ter sucesso. Por isso, acho que... Ok. O plástico amigo do ambiente. Muito obrigado pelas apresentações. Elas realmente demonstram que temos em Portugal empresas que cada vez mais vão aplicar plástico mais inteligente. Eu queria lançar aqui uma pergunta ao Pedro Bernardo da Bosch para lhe perguntar, dentro desta tendência de mobilidade do grupo em Portugal, como é que vê a indústria portuguesa, ou seja, de produção de plástico, ou seja, que temos em Portugal, como forma de suportar esta evolução dentro do próprio grupo enquanto fornecedores da Bosch em Portugal e por forma a criarmos aqui um ecossistema que permita valorizar de forma económica, mas também social, pelos empregos que gera em Portugal. Como disse no início da minha apresentação, de facto estamos aqui a ver uma transformação. Transformação não só da Bosch, mas também de todo o ecossistema, e ecossistema falo em Portugal. Nós também, existem programas também de parceria também com a Universidade do Minho e com o Estado, que é o Clube de Fornecedores, que foca precisamente isso, que é ajudar, tentar adaptar a nossa indústria portuguesa em foco daquilo que vem no futuro. Os plásticos, como disse, a tecnologia de molde, de injeção, também terá que evoluir. Cada vez mais queremos produtos mais complexos, queremos produtos com mais funções. Por isso o mercado também terá, ou todo o ecossistema também terá que evoluir nesse sentido. Existem programas para isso, a Bosch está num deles, o Clube de Fornecedores, está precisamente a tentar orientar que o tecido empresarial aqui em Portugal se adapte, pelo menos vá um pouco também na estratégia da Bosch, também para eles próprios também ganharem competências nessas áreas para melhor se posicionar no futuro. Por isso julgo que a resposta é sim, teremos que adaptar, temos que ganhar novas competências, mas existem empresas que, no caso da Bosch e outras aqui, de certeza que vão estar a apoiar e ajudar todo este tecido industrial a chegar lá. Penso que está na altura de fazer um intervalo para café e, portanto, mais uma vez pedia para agradecer aos oradores que estiveram aqui presentes. Muito obrigado.